Começa agora o seu programa preferido, Atualidades Pampa, desta quinta-feira, dia 9 de novembro. Os assuntos são muitos assuntos nesta quinta-feira. Começar com a polêmica com mais um jornalista, desta vez o jornalista William Vac, que vazou um vídeo na internet, e nesse vídeo, que foi feito antes de um ao vivo, dele entrar ao vivo na Rede Globo, ele comentando sobre as eleições americanas, e ali ele comete um ato de racismo, segundo muitas pessoas. A Rede Globo já afastou o jornalista e nós vamos com certeza conversar sobre esse assunto no programa de hoje. A guerra dentro do PSDB, não que não tivesse antes, né, uma guerra, mas agora a guerra está completamente declarada. Aécio Neves destituiu Tasso Gereissati da presidência do PSDB. Eu tinha muitos assuntos, muitas manchetes para esse começo do programa, mas o assunto com certeza mais importante dos últimos minutos foi o temporal que caiu aqui na televisão, aqui na região da televisão e também na Zona Sul. Marne Barcelos chegou que foi um pinguim todo absolutamente molhado, e se fosse só isso, tudo bem, mas ele ainda estava bastante nervoso, porque presenciou vidros sendo quebrados da universidade, inclusive lado, aqui do lado, né, Marne? Isso, na frente. Mas o que aconteceu agora, nesse momento? Eu vindo pra cá, que eu moro aqui próximo, né, vim caminhando normalmente, aí começou esse temporal, essa coisa toda, e eu fiquei realmente muito assustado, né? O guarda-chuva acabou, tudo acabou e tal, me botou totalmente molhado, pode ver pelo cabelo aqui, eu tentei arrumar, mas não adianta, tá molhado. Não, tá tudo molhado, etc. Mas aí eu tô parado, conversando com a moça, nós dois, o vento era tão forte que nós estávamos nos segurando naquela guarita, né? Que tem ali, justamente para as pessoas, terem um abrigo. Um abrigo ali para as pessoas. E aí o que aconteceu? Começou a pipocar vidro e os vidros começaram a bater ali ao lado, e eu fiquei nervoso, tirei a menina ali, eu disse, vamos embora daqui, vamos embora. E aí eu saí debaixo daquela tempestade e daquela chuva para conseguir chegar aqui. Sinceramente, eu não tinha visto um vento tão forte. Eu acho que o vento chegou aos 80, 90 quilômetros por hora. Realmente foi muito difícil eu chegar aqui, e o interessante é que ficou localizado aqui, né? Foi localizado, foi nesta nossa região. Marne, aqui. Quando o Gustavo entrou dentro da sala e disse, tá chovendo muito, vamos ali na rua dar uma olhada, tá ventando muito. Eu disse, não, granizo na Zona Sul. Tá chovendo muito? Eu cheguei, tava tudo, sol, tava solaço, e aí ele disse, realmente, o Mário tava do outro lado da rua aqui do estacionamento e não conseguia atravessar o estacionamento de tanto que chovia. O Flávio Siqueira, que é o nosso repórter do helicóptero da Pampa, na Rádio Pampa, no último boletim dele, 15:07, ele disse, olha, estamos nos encaminhando para o pouso porque vem um temporal que está subindo pela Zona Sul de Porto Alegre, um temporal muito intenso, muito violento, e olha, a perspectiva é de que nós tenhamos vento de alta velocidade, a coisa é preocupante. Aí eu olhei para fora, digo, gente, tem sol, 15:07. Terminou o programa na Rádio Pampa, saí do estúdio. Não é de tempo. Eu saí às 7 horas. Saí às 7 horas, a meninada tava, o que tá acontecendo? Vento fortíssimo, os ouvintes mandando mensagem de que estava caindo granizo na Zona Sul de Porto Alegre. Certamente tem problemas de interrupção de energia elétrica em algumas regiões, alguns bairros de Porto Alegre. Isso é inevitável. Foi muito rápido, gente. Durou assim. Já terminou? 10, 15 minutos, no máximo isso. Bem na hora. Mas é o suficiente para fazer um estrago, né? Derrubar. O Marne presenciou vidros quebrados e certamente derrubou árvores e coisas assim. Preocupante, porque esse intervalo muito curto, assim, fica caracterizado por uma espécie de vendaval, mini tufão, mini qualquer coisa, mas é tão rápido que... Twister. E causa muito prejuízo, muito prejuízo, muito estrago. Certamente tem falta de energia elétrica em algumas regiões de Porto Alegre, porque isso é inevitável. Marne, hoje eu abri o programa falando do caso do William Vac, né? O William Vac, então retomando um pouquinho, ele ia entrar no ao vivo na Rede Globo e comentar sobre as eleições americanas, e um vídeo hoje que foi publicado na internet, já
tem esse vídeo há algum tempo, mas agora que ele tomou realmente uma proporção muito grande, chegou na Rede Globo, mostra o momento que ele está quase entrando no ao vivo com outro comentarista ao lado e uma pessoa começa a buzinar e ele olha para baixo, ele está num prédio, né? Ele olha para baixo assim, mas buzinar agora, ele dá uma reclamada assim e aí ele faz tipo uma fofoca no ouvido do comentarista. O carro sai e ele parece que usa expressão assim, tinha que ser preto. Exatamente. E depois ele até repete, né? Porque no início até não dá para escutar muito, mas depois... Parece que foi uma nossa, desculpe, mas eu acho que ele errou e errou feio. Errou feio. Agora, armaram legal pra ele, né? Agora, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ele tinha conta pra pagar nos bastidores, porque armaram legal pra ele. Cortaram. As pessoas não gostam dele. Primeiro porque ele é pedante. Cortaram. As pessoas não gostam dele, eu gostaria do teu depoimento. As pessoas não gostam dele, ele é pedante, ele é arrogante, metido intelectual porque é professor. Mas ele é um bom jornalista. Apresentador não é bom, eu não acho ele bom apresentador, mas eu alguns anos atrás, li um livro escrito por ele sobre a Força Expedicionária Brasileira no Mascarenhas de Moraes, em 1944, para quem não sabe, a Força Expedicionária Brasileira foi a única força, o único exército, o único país que participou da Segunda Guerra Mundial com uma atuação fantástica dos pracinhas brasileiros, despreparados, desarmados, as armas todas eram americanas, eles não tinham roupas, etc. Foi uma participação brilhante, foram condecorados, os generais americanos cumprimentaram, aquele que seria o Eisenhower, que seria o futuro presidente dos Estados Unidos, condecorou eles. E ele nas entrelinhas, dizia, não sabe, e meio que fazia uma chacota da Força Expedicionária Brasileira. A partir daquele momento que eu li esse livro, eu senti que, primeiro, ele não estava falando a verdade, ele estava faltando a verdade. E a partir daquele momento, quando ele aparecia na televisão, eu não via, sabe? Eu criei uma ojeriza desse cidadão. E depois disso aí, a minha ojeriza cresceu muito mais. Arrogante e prepotente. Para que fazer isso? Quer dizer, dizer o que ele disse um jornalista, um professor, o que é isso? Parece até que a gente não conhece, né? O profissional de tantos anos que a gente acompanha na televisão dá uma declaração dessas atrás das câmeras. O Boris Casoy também andou dando... Exatamente, não é o primeiro jornalista que acontece dando uma dessa, foi um gari, né? Foi um gari, tinha uma campanha... Tinha uma campanha da emissora que ele trabalha, em que as pessoas de todos os segmentos da sociedade desejavam um Feliz Natal, um próspero ano novo, muita saúde no próximo ano. E entrou a chamada e logo depois voltou para ele. Só que vazou o áudio e ele ironizou o gari ter desejado um Feliz Natal, um próspero ano. Eu achei aquilo ali meio criminoso dele. Eu não sei. A gente diminui a pessoa. Para que as pessoas saibam, a gente faz muita brincadeira aqui antes de começar o programa. A gente diz muita bobagem, muita brincadeira, coisa e tal. Até para entrar também mais descontraído. Descontraído, mas nunca diminui pela produção. Mas sabe, não existe esse componente de humilhação, de você, sabe? Mas isso aí tá dentro da pessoa, né, Gustavo? É da índole. É da índole, exatamente. Como diria o Serginho Cabral. É da índole. Eu acho que tem esse componente. Que índole. Gostou, né? Eu ia te chamar. Essa eu faço questão de falar. Porque então. o meu querido pai Paulinho, que é meu pai de santo, está comigo há 35 anos. É uma pessoa bondosa, generosa, está aqui na manchete. Marquesan recorre a Pai de Santo para atrair boas energias ao seu governo. O prefeito passa por um momento um pouco pesado, isso é normal, então fé é sempre boa para trazer o equilíbrio, diz o Pai Paulinho do Choroquê. Sabe que o Pai Paulinho é o Pai de Santo do futuro governador da Bahia, o Vitorino pode falar, o ACM Neto, é prefeito de Salvador e confia tanto no Pai Paulinho que uma vez por mês ele vai para a Bahia, na terra dos Pais de Santos, Babalorixá lá. Então o Pai Paulinho é o cara, o craque, inclusive é o nosso Pai de Santo oficial aqui do Atualidades Pampa, sempre dando um axé bacana para nós. A festa de aniversário dele foi muito legal. Ele já fazia... foi bem recebido, eu e a Maida. Ele já fazia limpeza, né, das escadarias desde a época de Fortunati. E aí ele deu um passe na virada do ano no prefeito Marquesan. O Marquesan simpatizou, chamou o Pai Paulinho para continuar o trabalho da limpeza das escadarias. Que ele batalhou muito por uma coisa que o Vitorino também é a favor, e eu passo
o eterno guerreiro dessa causa, não transformar o mercado, o nosso mercado do centro num shopping center, que era uma ideia, sabia que tinha essa ideia? Mas não. E o Pai Paulinho mantém aquela história, mas o mercado tem que ser daquele jeito, mercado é sujo, se você entra no Uruguai, o mercado do Porto é assim, em Buenos Aires também é assim, você não acha, Vitorino? Ele foi hoje o Pai Paulinho. O nosso mercado é eterno, é patrimônio da cidade. Típica, né? Não se toca naquilo, pelo amor de Deus. Mas não estou conseguindo nem recuperar o telhado. O prefeito apresentou aos permissionários, hoje o Pai Paulinho participou dessa reunião, convidado pelo prefeito, obviamente. Ele apresentou aos permissionários do mercado uma proposta de parceria público-privada. O que tu acha de uma parceria público-privada para cuidar do mercado público? Sabe qual é a melhor parceria que tem? A melhor parceria que tem é como era antes. Olha aqui, ó, o mercado, vocês são permissionários, vocês pagam os impostos, pagam os valores relativos ao espaço que ocupam, mas quem vai cuidar é vocês. Deixa o condomínio ser gerido pelos lojistas, pelos permissionários. Deixa eles estabelecer a regra. Quem não paga vai ser processado, ou tem a banca fechada, ou, sabe? Os maiores interessados para deixa eles cuidar do negócio, porque sempre que a coisa vai para a mão do poder público, por mais boa vontade que se tenha, fica tudo mais demorado, muito mais travado. Esse incêndio que destruiu lá, o ex-vice-prefeito Sebastião Melo se envolveu pessoalmente na recuperação. Foi um inferno. É edital, eu não sei o que, é perícia. Se tivesse nas mãos dos permissionários, até porque o bolso deles que está doendo, já tinham recuperado aquilo há muito tempo. Sabe? Então, a solução para o mercado público, para ele voltar a ser o que era, na minha opinião, é essa. É condomínio formado pelos permissionários com autonomia, não autonomia absoluta, mas autonomia de gestão. Autonomia de gestão, autonomia administrativa, que afinal de contas o mercado pertence à população de Porto Alegre, ao poder público de Porto Alegre. A prefeitura é a dona do mercado, mas os permissionários, os locatários ali pagam suas taxas, seus impostos, seus aluguéis e deixa eles gerirem a coisa, porque é diferente. Um shopping center, Marne, o dono do shopping center é que administra o shopping center. Tudo bem, tem aquele conselho, aquela reunião com os locadores, né? Com os lojistas, e eles se manifestam. Mas é tudo iniciativa privada. Entendeu? O dono do shopping é que faz a gestão. No caso do mercado público, eu acho que é mais uma dor de cabeça para a prefeitura, mais uma dor de cabeça para o prefeito. Chama todo mundo lá, chama o jurídico da prefeitura. Olha aqui, ó, vamos ajeitar, vai ser assim, vocês formam um condomínio, vocês cuidam do nariz de vocês. Atualidades@pampa.com.br. O nosso telespectador Sérgio Clavé já se manifesta. Boa noite, Carla Krieger. Carla, estou impressionado com o crescimento dos apoiadores da candidatura do Bolsonaro à presidência da República. Carla, agora é sem dúvida nenhuma Bolsonaro presidente 2018. Abraços a todos e um grande especial para você. Beijo. Primeiro beijo, Sérgio. Mas a revista The Economist, que é uma revista britânica, ela vai colocar o Bolsonaro nas suas páginas e chegará às bancas, enfim, ao público, agora nesse final de semana, Marne Barcelos. E o que ela diz do deputado Jair Bolsonaro? Que potencial candidato a presidente nas eleições de 2018, que ele não é um Messias, e sim um menino muito travesso. Pode um demagogo como Jair Bolsonaro se tornar o próximo presidente? Este é o título. Esse é o sonho. Quem é que botou essa matéria? O sonho é The Economist. A The Economist, pois a The Economist foi a mesma que publicou numa capa o Cristo Redentor decolando, lembra? Com o Brasil no tempo do Lula crescendo. Essa errou feio. Ou então, e achava que o Lula era um bambambam, economia. Todo mundo viu que foi feito com o próprio país. São os então, The Economist e nada é a mesma coisa. É algum articulista boboca lá, que metido a conhecer o Brasil, que escreve uma bobagem. Eu só gostaria de falar a respeito disso. Aí é que entra o Luciano Huck. O Luciano Huck contratou uma equipe, já está até vendo os ministeriáveis, já falou com o Joaquim Barbosa para ser o ministro da Justiça. Então ele quer entrar no meio eu expliquei ontem, nem a direita e nem a esquerda, nem o populismo do Lula e nem o populismo do Bolsonaro. É esse o caminho que aqueles que estão auxiliando a provável candidatura do Luciano Huck à presidência da República.
do brasileiro, Marne. Ele está falando de uma candidatura, ele está dizendo que ele é impressionante, Vitor. Eu estava falando, ele me interrompeu. Agora eu estou falando e me interrompe. Então eu não participo mais do programa, se eu não posso falar as coisas que eu acho. Marne. Então, pera um pouquinho, deixa eu externar minha opinião aqui. Eu estou falando jornalisticamente. Eu não estou dizendo que vou votar no Luciano Huck. Eu estou apenas dizendo como é que os candidatos estão se postando. Eles estão nessa aí, cada um quer o seu quinhão. É isso aí que eu quero dizer. Então ele está vendo esse furo, ele está estudando. Como o Alckmin também, que é o candidato do PSDB, como você falou hoje, que o Aécio Neves tirou da presidência provisória do PSDB comeu no partido lá, né? O Tasso Gereissati e assim por diante. Então é uma opinião. Quer dizer, opinião não é nem opinião. Eu estou relatando um fato das coisas que estão acontecendo. Joaquim Barbosa já foi contratado pelo Luciano Huck para ser um ministeriado. E sabe quem o vice? Muita cara de pau. O PPS falando no vice do Luciano Huck? Quem? Cristóvão Buarque. Esse cara é forte. Esse é bom. Mas não é conhecido, não leva voto. Não tem carisma. Eu vou dar a minha opinião aqui na sequência desse assunto do Marne, que eu acho muito interessante, porque todos os brasileiros vão estar empenhados no ano de 2018, que é o ano da nossa redenção, da nossa alavancagem do Brasil, que eu tenho fé. Na minha opinião, a extrema direita tem um candidato, Bolsonaro, que já abre o meu voto. Logo indo da direita para o meio, você vê uma briga entre Alckmin e Luciano Huck. Acho que deve ficar um desses dois no meio e na ponta esquerda, passando por uma meia esquerda com Marina Silva, Lula. O que acontece é o seguinte, Marina Silva não tira muito voto de Lula, mas Luciano Huck e Alckmin tira voto de Bolsonaro. Esse é o meu medo. Lula vai para o segundo turno, em tese. Tudo isso é uma simulação da minha opinião. Sim. E acho que quem vai do segundo turno é conforme for o Brasil. Hoje iria Bolsonaro, mas a força da Globo e todas essas maquinações políticas que o Bolsonaro não tem, um Luciano Huck e um Alckmin poderia ir para o segundo turno, que seria desastroso para o Brasil, porque o Alckmin para mim é a repetição de Temer, continuidade. É a continuidade, e o Luciano Huck é uma aventura no Pacífico. O Bolsonaro, pelo menos nós sabemos a ideologia dele, e o Lula, então, nós temos que ser do Brasil daí. Só e isso. A Manuela? Não, essa é uma piada. Isso aí para mim é a candidata piada, porque a mesma coisa que sou um apresentador de televisão há muitos anos, conhecido no Rio Grande do Sul, querer ser governador do estado? Não, tudo bem, eu posso ser um crítico ao governo do estado, tem até uma teoria de governo do estado, mas não sou um administrador. Eu tenho uma teoria, se o Chicão se candidate a deputado estadual e a Manuela também, o Chicão teria mais voto. Não, a Manuela é odiada. Mas a Manuela tem muito 400 voto. mil votos. Ela perdeu muito aquela bandeirinha da juventude. Quantos votos ela fez na última eleição? Caiu bastante. Caiu bastante, mas voto. Cento e tantos mil votos. É muito voto. 150 mil para federal na primeira eleição. Mas depois caiu muito, a tendência é cair mais. Vai cair, não tem mais aquela projeção. É que nem Fórmula 1, não adianta. Quando tu cai de segundo para quarto, a tua tendência é terminar em décimo. Nunca em primeiro. Dirley Souza diz o seguinte: boa noite, bancada. Noto que a Manuela gosta de perder tempo. Ela é de Morungava. Ela é esperta, a Manuela. Essa candidatura dela à presidência da República não tem nada a ver com presidência da República. Não tem ideologia nenhuma. O Marne já alertou aqui, o Marne já disse, o Marne falou aqui, ó. Isso é projeção para a prefeitura daqui 2 anos. Ou para o governo do estado. Exatamente. E eu acho que o fato dela, agora tu vai me criticar, Vitória, na minha opinião, de avaliar pessoas, ela ter tido um relacionamento com aquele advogado da Dilma. O Eduardo. Pra mim, a mulher morreu. Eduardo Cardoso. É uma coisa que eu namorar a mulher aquela da tornezeleira que mas andava com o PCC lá. Não, mas faz muito tempo. Mas isso. O cara estava na gangue dos bandidos de Brasília. Aquele Eduardo Cardoso era o advogado do mal. Mas as pessoas esquecem com quem elas comeram ontem. Tudo bem, por isso nós somos um país o meu problema com a Manuela não é de ordem pessoal ou comportamental. Até porque eu acho ela uma menina educada, sempre deu entrevistas com educação, com gentileza, enfim. Verdade. E a vida pessoal dela não tem nada a ver com isso. Meu desacordo com ela é de cunho ideológico.
Eu não vou votar no Partido Comunista. Para aí, presta atenção, né? Tudo bem, a vida pessoal não tem nada que ver, mas eu acho que o Partido Comunista... José Eduardo Cardoso desabona qualquer pessoa que está do lado dele, pelo que ele fez pelo Brasil. Então é o seguinte, amanhã eu vou noivar com um traveco e tu vai votar em mim. O cara chega de sapatão em ti. Não, Chicão, assim, ó... Não é. A vida pessoal tem a ver com o homem público, concorda? Não? Sim, tem a ver. Como ele fala, o Vitorino não fala que uma juíza não pode ir de biquíni. Exato. E aí, não pode exato. tomar caipirinha na beira da praia. Não pode fazer strip. Para um pouquinho. Ah, bom, strip já exagerou. Não pode ir pra balada. Não, Chicão, para aí, vamos ser realistas. A Manuela Dávila, deputada federal, namorou um ministro da República, ponto. Peraí. Solteira, qual é? Peraí, agora tu quer misturar com traveco, com não sei o que? Não. Mas, querido, esse cara é um satanás. Não, tudo bem, você pode ter desavença ideológica com ele também, mas sabe, não desabona em nada. Porra, ela namorou um ministro da República, um advogado, professor... Um advogado, professor, pô, não é um pé de chinelo muquirano, né? Mas foi um satanás para todo esse caos que nós vivemos. Aliás, ele está querendo rever tudo isso, né? Do impeachment, da agora presidente Dilma. Ele quer rever tudo isso. Porque disse que esse Congresso não podia votar. Esse Brasil, isso aí não vai dar nada, ele acha que ele vai anular. A mulher de César. Olha aqui, a Silvana tá avisando, Cachoeirinha também, chuva intensa. Chegou lá o temporal. Valeu, gente, vão mandando os recados aqui pro WhatsApp. Eu estou com aparência de pinto? Eu estou com aparência de pinto. Eu falei não, você está com a aparência... Mas tu deixa a bola picando pra ele fazer os gols. Você está com a aparência de um vácuo lambido. Como? Como é que é isso? Vácula. Olha só, o vácuo é o marido da vaca. Não, mas eu não estou bravo. Agora ele já está relaxando. Ele entrou tempo. Ontem eu falei da Manuela, ele me deu um trancaço. Me deu um bico, um chute. Hoje eu falo do Luciano Huck. Mas não é, querido, eu sou um cara coerente. Eu não concebo alguém ser do PC, do B e fazer um enxoval em New York City. Não, e andar de Audi. E andar de Audi, que é um carro que mais barato é 120 mil. Isso aí, eu sou o quê? Eu não tô aqui pra mentir pras pessoas que estão em casa, pelo menos. Certo? É o socialismo do Lula, né? Exatamente. Socialismo de sítio, fazenda e triplex. O socialismo da grana deles, socializa com eles. E por que não divide tudo isso, todo esse patrimônio? Por que não abre mão do aumento de 5 mil reais? Já ganhava, né? No X, agora aqueles aviões lotados, atravessando o Brasil, sem gente de camiseta vermelha, aquele nível que a gente sabe, né? Fazendo pra lá e pra cá, tudo com dinheiro público. Esse é o socialismo. Dona Carla, diga, as pessoas têm reclamado que eu tenho parado de falar no Nietzsche e eu gostaria de Não, ninguém tem reclamado, muito pelo contrário, tá todo mundo dando falado força. Assim, Nietzsche, esse extraordinário filósofo alemão, eu apenas quero contar um trechinho da vida dele, numa biografia escrita pelo Stefan Zweig, que fala a respeito dos 15 anos que ele passou morando em quartos de hotéis imundos. Ele tinha apenas um quarto de visão, ele não enxergava, ele entrava em restaurantes, ele não tinha condição nem de pegar a comida, etc. Ele sofreu muito. E dada essa doença, a sífilis que ele tinha, que é uma doença progressiva, uma doença terrível, uma doença sexualmente transmissível, ele cria esta frase, que todos vocês conhecem: o que não me mata me faz mais forte. O que não me mata me faz mais forte. Foi a partir dessa doença, dele saber do seu isolamento, das pessoas que se afastavam dele, das pessoas que ele queria conversar, mas ele começou a ter medo das pessoas, de falar com as pessoas. Ele viveu num isolamento profundo. Depois briga com o seu grande amigo Schopenhauer, briga também com o Wagner, o seu grande compositor alemão, inclusive em Bayreuth, lá na inauguração de Bayreuth, o teatro lá onde foram feitas encenadas as óperas em alemão do Wagner e assim por diante. Esse homem sofreu em demasia. Então, daí surge, era isso que eu queria me referir: o que não me mata me faz mais forte. Isso é uma referência à doença que o abateu e que o final levou àquele ato trágico. Sabe por que eu critico Nietzsche? Eu sou professor de história, eu tenho esse direito. O mundo mudou tanto, mas tanto, mas nós estamos indo para o terceiro ciclo da humanidade, que tudo que é filósofo, que advém antes da internet, eu tenho restrição. Era outro mundo, era outro conceito, outros valores. Eu acho que nunca o passado ficou tão no passado, sabe, cara? Eu acho isso uma... Só que vai ter um movimento de retorno. Pode ser, a humanidade é muito assim. Para ver o futuro precisa
ver o passado. O passado está ligado ao futuro. A base do futuro é o passado. Eu sei da nova linguagem da internet. Eu sei do que os jovens querem, que os jovens pensam, da preguiça dos jovens em ler um livro. Eles não têm mais tempo de ler um livro. Eu sei dessas mudanças todas. Eu sei. Eu não sou tão burro. Eu sei que tu sabe. Olha, só que o conceito dele não se aplica nessa... Mas o conceito filosófico é o conceito de uma análise existencial. O que não nos mata, nos deixa mais fortes. Você está no filme de Conan, o Bardo de Dino Zelano. Mas às vezes a coisa óbvia, ela não consegue ser vista. Claro, só os gênios veem as coisas que os outros não veem. É isso que eu quero ver. Eu tenho uma tese sobre esses pensadores de séculos passados e mesmo Esse é do século passado. Que é uma adaptação. A gente adapta o pensamento que eles tinham na sua época à circunstância que vivemos, seja uma circunstância regional, uma circunstância global, uma circunstância social. Perfeito. A gente adapta, né? Perfeito. Você usa de acordo com aquele momento. É como alguém que diz assim, alguém que está sendo maltratado por uma pessoa que está numa fase boa, em ascensão social, aí você vira para aquela pessoa e diz, cuidado, não quebre os galhos da árvore ao subir, você precisará deles ao descer. É um provérbio chinês. Mas, Vitorino, isso se chama mimese. Mas o mundo mudou tanto que hoje o parâmetro é completamente diferente de 200 anos atrás. É incrível isso. O mundo mas é isso que eu estou dizendo, Chicão. Você adapta esses pensamentos a eles cabem em qualquer momento da humanidade. De tão profundos que são, ou de tão simples que são. Se você fizer uma análise, o Freud está superado, o Dr. Jung está superado, a doutora Karen Horner está superada, todos estão superados. Existem, o Dr. Lacan está superado, mas são analisados pelos novos métodos psiquiátricos, todos os métodos que foram utilizados por esses verdadeiros gênios da psiquiatria e da psicanálise. Então, os novos... começou, né? Claro. Parabéns, Vitorino. Nota 10 pro senhor. Falando em mudanças, Gustavo Vitorino, o Conselho Federal de Medicina autoriza filha e sobrinha a servirem de barriga de aluguel. O Conselho Federal de Medicina atualizou as normas para a utilização das técnicas de reprodução assistida no Brasil. A partir de agora, familiares em grau de parentesco descendente poderão fazer a cessão temporária do útero, que a gente fala, então, em gestação de substituição. Até então, de 1º a 4 graus, somente mãe, avó, irmã, tia e prima poderiam ser barriga de aluguel, como o procedimento é popularmente conhecido. Com a mudança na regra, filha e sobrinha também podem ceder temporariamente seus úteros. Pessoas solteiras também passam a ter o direito a recorrer à cessão temporária de útero. Outra alteração prevista na resolução é a redução de 5 para 3 anos o período mínimo para descarte de embriões. Algumas regras continuam as mesmas, outras foram modificadas pelo Conselho Federal de Medicina. Mas tem que dar uma olhadinha na legislação. Isso aí é muito legal pro Vitorino. Vai mexer, porque só um pouquinho, Chicão, deixa eu só explicar uma coisa aqui. É que tem implicações aí em caso de leads, em que entra a discussão de direito hereditário. Por exemplo, até aí, todo esse procedimento, desde que consensual, não dá encrenca. O problema é, se dá encrenca e no meio da gestação alguém muda de ideia em relação ao procedimento, entendeu? Nesse caso, tem que haver uma legislação específica para essa matéria. Como se mudou a relação parental, o Conselho Federal de Medicina mudou a relação parental, permitindo ou ampliando ainda mais a participação parental nesse procedimento, vai ser necessário que se adapte à lei, porque, repito, em caso de discussão, em caso de lide, vai ser necessário que se interprete a sucessão envolvendo patrimônio, envolvendo uma série de outros componentes, inclusive o próprio pátrio poder. Deixa eu dar, complexo, é uma matéria complexa, não é no canetaço, não. Muito interessante, mas agora eu vou falar para mim fazer a avaliação, não pro Vitorino, porque eu vou dizer pro Vitorino, o Vitorino fica me cortando. Não, mas é que não, ele ia explicar um aspecto jurídico. A notícia que estava sendo jurídico. Dá um agora, time, por favor. querido, um time. Tá, agora tu tem o time, pode. É drops. A partir de hoje, proibido película, R$970 a multa.
Ah, é? Farol ou lanterna queimada, 910. Pneu ruim, ser muito virtual, 960. Limpador de veículo quebrado, 1.202. Carro em estado ruim, 1.340. Isso é muito semântico, que é ruim para um, ruim para outro. Insulto entre os motoristas, R$907. Falando em celular, 1.780. Em suma, Vitorino, segundo aqui o nosso telespectador, acabou as multinhas baratas. Chicão, o teu telespectador mandou um spam para você. Eu acho. Isso aí era uma proposta. Mas essa proposta estava no Senado. Não, mas não foi aprovado. Foi aprovada essa proposta. Não foi. Ele mandou para você um spam. Isso aqui tá. E esse spam é bem antigo, inclusive. Não. Então entrou na corrida, viu? Depois eu vou dar uma checada aqui na internet, pode deixar. Depois falando em internet e redes sociais. Não, eu acho que eu vou partir para meus business aqui. Não, Chicão, nós precisamos de você. Eu ia falar exatamente sobre isso agora. Eu vou falar exatamente sobre isso. As pessoas, a nossa fotinho já está lá no Facebook, as pessoas estão se manifestando e perguntando: cadê as duas meninas? Será que vai rolar atestado? Diz a Elizabeth Gomes. Boa noite, amo este programa. A Salete, a Maria Rosa. Boa noite, bancada. Hoje a Carla está bendita entre os homens. Exatamente isso. O que aconteceu? Ontem a Jéssica anunciou, a Jéssica está de férias até a semana que vem, quinta-feira ela retorna, e Magda Beatriz está apresentando um evento em Gramado. Atenção às pessoas que estão em Gramado. A população de Gramado pode encontrar Magda Beatriz quinta ou até sexta-feira. Mas segunda-feira a Magda já estará de volta e a Jéssica volta na quinta-feira. Todo mundo precisa de férias, né? A Jéssica já tinha anunciado que tinha feito um ano no Atualidades Pampa, que tinha sobrevivido, lembra? Um ano, então estava na hora de tirar umas férias. Aí está a explicação. Mandar um abraço aqui para tia Luísa, lá em Pelotas. Tia Luísa que nos assiste, 82 anos, e assiste o nosso programa todo dia. Tia Luísa, um grande beijo para a senhora da nossa bancada. Obrigado pela sua audiência, sempre bem-vinda, tá? E manda dizer aí como é que tá em Pelotas a situação. Se está chovendo, se já choveu, o que está acontecendo? Um abraço a Pelotas, todo o sul do estado. Vou dar um drop de futebol legal para quem tem em casa e gosta de futebol. Começou as repescagens europeias, que levam 4 nos playoffs para a Copa do Mundo, e o primeiro jogo já terminou. A Croácia ganhou de 4-1 da Grécia em Zagreb, e a Croácia é uma das favoritas para ir para a Rússia agora nessas últimas 4 vagas, e a Suíça ganhou da Irlanda do Norte em Belfast de 1-0. E a Itália faz um grande jogo sexta-feira contra a Suécia em Estocolmo. É um jogo só, acho que é uma repescagem. Aqui, a segunda é em Milão. Dois jogos. É ida e volta, 2 jogos. Mas eles colocam sempre o pote 1 e o pote 2, e os resultados são mais ou menos previsíveis. Quem é que você acha que passa? A Suíça passa? Passa a Suíça, passa a Itália? A Itália, e passa também a Irlanda? A Croácia. A Croácia. A Croácia sempre teve bons times, né? Tem o Modric do Real Madrid, Rakitic do é um bom time. Até de estranhar, até de estranhar. Mandzukic, ela empatou com Portugal, perdeu no saldo de gol, fez uma campanha sem nenhuma derrota, 9 vitórias e 1 empate. É verdade. E o Douglas anunciou a aposentadoria? A quase aposentadoria em 2017. É o que está acontecendo, né? O Douglas, o jogador, foi muito importante pro Grêmio, ainda está lesionado há algum tempo, é um ídolo da torcida gremista, é um cara muito identificado. O Douglas é o barbicha aqui, o barbudão aqui. É um cara muito identificado com o Grêmio. Agora, o Grêmio, essa final de Libertadores, Vitorino, ninguém diz quem vai ser campeão. É a final mais imprevisível que existe. Grêmio, esse time. Mas o Grêmio está levando a sério, viu? O Grêmio está levando a sério. Tem gente que estava dizendo aí, de repente o River Plate era um adversário mais duro pro Grêmio, coisa e tal. Não é não. Esse Lanús é uma encrenca. O que ele fez contra o River Plate, uma virada os caras se mataram. 4-2. O Lanús já foi 2 vezes à final, não conseguiu ganhar. E esse é, sem dúvida alguma, a decisão da vida deles. O que me preocupa só é o jogo de volta lá. Porque a gente sabe que na Argentina. Que a gente sabe que os argentinos estão longe de ter fair play. Isso não existe. Eles não têm. Então, assim, eu acho que o Grêmio vai ter que tomar medidas auxiliares muito fortes para um esquema de segurança dos seus jogadores, da sua delegação lá na Argentina. Até porque o Lanús não tem um histórico muito legal não, viu, Chicão? Já tiveram encrenquinha lá no panelão deles.
E o governo do Rio Grande do Sul paga salários de até R$4.000 nesta sexta-feira. Já a Prefeitura de Porto Alegre vai pagar mais R$450 aos servidores também nessa sexta-feira. Já que estamos falando de Porto Alegre, a Prefeitura emitiu um alerta importante após escorpião amarelo picar criança. Então, é um alerta epidemiológico. Na manhã dessa quinta-feira foi emitido, informando os riscos do veneno do escorpião amarelo, que tem risco, inclusive, de provocar a morte. Em outubro, uma criança foi picada por um escorpião da espécie e foi salva graças a um atendimento muito rápido. Conforme o Núcleo de Fiscalização Ambiental vinculado à Secretaria Municipal de Porto Alegre, os riscos de morte são ainda maiores em crianças de 0 a 9 anos, em idosos e em imunocomprometidos. 2015 já foi registrada uma infestação dessa espécie de escorpião em Porto Alegre. O foco, bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste, e continua o mesmo foco agora, bairro Lomba do Pinheiro. Então, assim, algumas dicas, tem que ficar de olho. Verificar calçados, porque eles gostam de ficar dentro de tênis e bota, antes de vestir, dá uma verificada. Nas roupas, nas toalhas, nas roupas de cama, antes de usar, eles gostam de ficar também no travesseiro, então dá aquela batida no travesseiro, principalmente em berços. Ele não fica à vista, né? Ele fica em cantinhos. Ele fica em cantinhos, escondido. Por exemplo, berços de bebê, afasta da parede, não deixa junto da parede, e também tem que manter uma higiene em casa. Dizem os biólogos que os escorpiões, eles gostam de escuro, procuram a escuridão. Então eles procuram buraquinhos, frestinhas, que é onde eles se escondem. Embaixo de pedras, entulhos, e não se iludam com o tamanho, não, viu? O tamanho não quer dizer necessariamente que ele é mais ou menos agressivo. Dessa vez foi o escorpião amarelo. Que é agressivo. Que é muito agressivo. Muito agressivo. Ele é pequeno, mas muito venenoso. É verdade. E tem que ser encaminhado diretamente, se acontecer, pro HPS. É que nem a áspide, né? A áspide. A áspide é uma cobra pequena, é uma cobra pequena. Lá vem. Sabia que a cobra foi morta com uma cobra? Sim, uma áspide. E aí, falando em áspide, foi uma cobra. Tu lembras de... O senhor estava presente? Não, mas diz a história que ela olhou pra cobra e disse... Bom, esquece. Será que o Aécio pode ser comparado? Aí esse Chicão está demais, o cabelo da Carla está lindo. A Silvia mandou um abraço. Concordo com o Chicão em relação aos partidos de esquerda. Fazem discurso e querem fazer enxoval nos Estados Unidos. Por que esses esquerdistas não vão fazer mestrado ou estudar em Cuba ou na Venezuela? Abraço a todos. Silvia, dona Silvia mandou um recado com muita gentileza, fã do Chicão. Obrigado, dona Silvia, pela sua participação. Senhorita Carla, esta bancada nunca esteve tão feia, apenas sendo um colírio para os olhos. Brincadeirinhas à parte, adoro o programa. Ela está dizendo que as mulheres, elas vão retornar na semana que vem. Quem fala isso é o Bruno, que não poderia ser uma mulher. Presta atenção, rapaz, vai procurar tua turma. Isso aí é brincadeira. Ele queria ver mais mulheres, gente. Eu não me senti ofendida, não. Tem outros programas. Vai comprar a revistinha pornô no Boteco da Esquina? Vai no Sex Hot, cheio de mulher. Canal 232 da TV fechada. Pediu chuva com vento e veio tempestade. Uma revista internacional teve a petulância de dizer que o povo brasileiro é o terceiro mais idiota do mundo. Lula será eleito em 2018 e, auxiliados pela Pátria Educadora, seremos os primeiros e líderes dessa pesquisa. Carlos Eduardo da Silva Pinto. Para descontrair. Pode ser que a Zona Sul está sem energia. O Dudu Alvarez me ligou agora aqui. Sim, mas tá terrível. Será que eu não vou poder abrir o portão? Na paletear o portão. A Luísa de Sapucaia disse: ontem estive em Porto Alegre e alguém tentou roubar o meu celular. Comecei a gritar e ele desistiu, saiu correndo. Temos que nos cuidar muito aí. Uma boa noite para vocês. Amo muito esse programa, assisto sempre. Obrigado, querida, pela sua... Pode saber, Vitorino, que tem uma arma. Luísa de Sapucaia, obrigado, Luísa. Vitorino, sabia que eu usei, me emprestaram, só para usar assim, de teste, uma arma não letal que eu acho que seria interessante a mulher usar. É um tipo de uma lanterna de choque elétrico. Sabe?
É tesa no lado. Você até 3 metros, o ladrão vem, tu vê que tem uma intenção de te assaltar, tu aponta pra ele leva um choque. Ele leva um choque, mas se ele tem uma arma... Tá, mas aquele choque tira o impulso dele naquele momento aí. E aí tu te manda, também não vai ficar ali esperando o resultado, né? Eu conheço o tal do spray de pimenta, né? Esse aí é antigo, mas é legal. É antigo, mas esse eu não conheço. Boa noite, Cantofani. O que você diz da narração da moça em Minas? Não, lá, e o homem é o mesmo homem das cavernas. Sexo, abrigo e alimento ainda é o que nos move. Rafael, Porto Alegre. Eu nem tô sabendo. Tá bem claro o e-mail dele. Eu não tinha lido. É um arqueólogo pra saber isso aí. Me explica, por favor. Tu é o único que pode. A dona Rosa de Petrópolis também está mandando um abraço. Ela diz: Vitorino, que bom que você está lendo meu WhatsApp. A Carla nunca mais leu meus WhatsApp. Aí pode ficar com o WhatsApp pra sempre o programa. Isso, dona Rosa, ela sempre diz pra gente: hoje eu não vou ler o seu Dona Rosa, não. Dona Rosa. Mentira! Eu sou testemunha. Que mentira. E ela sempre diz: pô, tem um rapaz ligando pra cá. Segunda-feira, o Vitorino vai ficar responsável uns dias pelo WhatsApp. Vamos fazer essa troca, Vitorino? Não, contigo um pouco comigo? Declino da. Viu só? Aqui, ó. Universitária acusa motorista do Uber de se masturbar durante corrida em Porto Alegre. Não. Vai pegar a moto. Não, larguei. Não. Agora de ônibus pra Uber. Agora larguei. Como é que o cara dirigia? O cara com uma mão. Com uma mão, né? O cara é ligeiro, ele tem poder de alta concentração. Polícia Civil. Só que o senhor já... Olha aqui, ó, Polícia Civil. O carro tinha que ser automático. E esses carros de Uber, quase nenhum automático, só os Black e Oli. Pois é, se é o Uber X, esse o Muquirana não tinha como. Porque interrompia a cada 30 segundos. Interrompia a operação. Aí tinha que retomar a operação. Polícia Civil já identificou o motorista envolvido no caso. O que aconteceu? Em determinado ponto do trajeto, o motorista virou-se para a passageira e perguntou se ela tinha sinal telefônico. Ela disse que não tinha sinal telefônico. O homem então resolveu fazer esse ato de se masturbar. Ela disse porque ela não ia estar entrando em contato com ninguém. Ele foi esperto. Ele perguntou se ela estava tendo sinal telefônico. Ela disse que não. E aí ela começou a ficar nervosa, não conseguia nem falar com o namorado, não conseguia falar com a família, até que ela conseguiu falar com o namorado, com a família. E aí ele mandou ela descer do carro e foi embora. Mas ela tinha na corrida, na chamada, o nome dele, tudo registrado. Isso que é importante. Então a polícia já chegou nesse motorista. O que está acontecendo, hein? Hollywood, todo dia tem alguém dizendo lá que foi assediado, que foi não sei o que. Virou fetiche isso agora. Que barbaridade esse negócio. O que está acontecendo, gente? Eu não sei. Eu não sei se isso tem um componente de promocional ou as pessoas perderam o medo de denunciar. Uma das duas coisas está acontecendo, porque todo dia de punição. Todo dia tem primeiro agora será na rua. Olá, Carla, aproveitando que o senhor Vitorino está falando de Hollywood, eu trouxe um pequeno livro com o sistema chakra, tá? O sistema chakra aqui com as cores e tudo escrito pela Shirley MacLaine, que se chama Em Busca do Céu. Não sei se nós podemos mostrar esse livro, Em Busca do Céu. É um livro que eu li há muitos anos atrás e que recebi de uma amiga, dona Marlene, que me mandou esse livro há alguns dias. Eu li esse livro há anos atrás, é um livro de autoajuda, ela conta muitas coisas da vida dela e tal. E eu tenho uma lembrança muito grande dessa mulher, essa mulher extraordinária, que como atriz ela é perfeita. Ela fez um filme que para mim um dos mais lindos filmes que eu assisti na minha vida, Se Meu Apartamento Falasse, com Jack Lemmon. Aquela música, o tema do apartamento, que eu acho realmente fantástica. E ela Em Busca do Eu. Então é um livro que vale a pena as pessoas lerem, as pessoas que gostam, digamos, da autoajuda, que querem encontrar um sentido, se identificar com uma pessoa. E a Shirley MacLaine, pela sua sensibilidade, pela sua extrema rapidez de raciocínio e pelo linguajar simples e objetivo, ela faz com que as pessoas possam ter uma pequena ajuda.
às vezes não adianta nada, né? Mas para a maioria das pessoas que tiverem sensibilidade e que quiserem ler um livro e ter o prazer, né? Porque a leitura é um prazer extraordinário, né? A leitura transporta, você sai do ar, você viaja, você vai onde você quiser no mundo através da leitura de um livrinho. Então, aqui também tem o sistema chakra. O sistema chakra está todo publicado, todos os chakras estão aqui, o significado e qual é a região do corpo em que os chakras ficam. Achei muito interessante esse livro. O nome do livro é Em Busca do Eu, é da editora Record. Esse é um livro já antigo, mas que você vai encontrar em qualquer loja de livros usados. É interessante misturar chakras, que é uma coisa totalmente material, sexual e epitelial de pele, com Em Busca do Eu. Chakra? O que tem a ver com isso? É que está na capa do livro. Isso é uma promoção, não tem nada a ver com a Shirley MacLaine. Eu estou dizendo que está na capa do livro. Então o livro tem uma contracapa que tem outra história. Não é outra história. Isso aqui está... O meu livro não, a contracapa é um prefácio. O senhor quer fazer uma promoção? O senhor vai me dar o seu livro, né? Eu vou ter que comprar. Vou vender a R$60. Ai, que barbaridade. O Chicão não tem. Não, daí o Chicão tem que largar, né? Mas qual é o problema que tem chácara? Eu tenho amigos que tem aqui em Viamão, em Cachoeirinha, tem chácara lá e planta. Eu também tenho uma chácara. É uma chácara. Tem muita galinha lá, tem muita galinha. Nasce muito galho nos chácaras. Tem muita galinha. Sim. Olha aqui, ó, dona Fernanda do centro está defendendo você, Carlos. Desvaloriza você. Ela tá dizendo que lá no centro só chuviscou muito rapidamente. E dá para acabar com o troço? Não dá. Ele tá reclamando de ti, ó. O Vitorino é uma gralha e ainda fica falando. Não, mas quando um fala, os outros, a orelhinha baixa. Gralha no Japão. Olha aqui, ó, a dona Fernanda tá dizendo que no centro chuviscou muito rapidinho, mas depois voltou o sol. E ela diz o seguinte: Vitorino, vou defender a Carla. Ela sempre lê os meus WhatsApp. A dona Fernanda do centro. Oba, aleluia. Bom, dona Fernanda, recado dado. Obrigado pela sua audiência. Aliane, oi, achei muito estranho vocês comentarem no programa que teve chuva forte agora há pouco, pois aqui em Santa Cruz do Sul tem sol e calor até agora. Vai ver que a chuva tá chegando. Um abração para vocês, Liane. O Carlos Roberto diz que a Bela entre os feras. Melhorou para mim, né? O Heron, boa noite, bancada, abraços. O Marcelo Vieira, o Chicão é a lenda do Rio Grande do Sul. Diga, Vitorino. Ele é mesmo. Não, é verdade, ele é a lenda do Rio Grande do Sul. Isso não dá para negar. Chamou de lenda. Isso é ciúmes. Se eu não dou um míssil nele, o programa só tem quadro. O programa vai ficar vai ser quadrado. Não vai ter, vai acabar. Aí segunda-feira a gente não vai nem poder falar com a Magda. Dona Rosane chamou a gente de quarteto fantástico. Eu vou ter que defendê-lo. Ele fala tudo isso da boca para fora, porque ele não pode perder o advogado. Só pode perder o advogado? Infelizmente, na atual crise geopolítica, considerando o valor dos honorários, então mais ainda. Pode começar a puxar os águas de novo. O que aconteceu com Bolsonaro? Bolsonaro perdeu em segunda instância a ação que um grupo de ONGs ligadas ao movimento LGBT move contra ele, por causa de frases consideradas preconceituosas que o deputado disse no CQC da Band em 2011, há 6 anos. Por decisão da 6ª Vara Civil do Rio, ele vai ter que pagar 150 mil de indenização. Entre outras coisas, o Bolsonaro disse que não corre o risco de ter um filho gay por ter sido um pai presente. Agora te faço uma pergunta para ti, o Vitorino. Isso é absurdo. Agora vou pedir pro Vitorino. Isso é absurdo. Vitorino, ele não pode ter esse pensamento. É um pensamento pessoal dele. Não quer ter um filho assim. Então ele vai ser processado, não pode ter isso. Ele não disse isso. Ele disse que ele não tem um filho assim porque ele foi um pai presente. Ele desconsidera que muitas pessoas já nascem assim, dessa forma. Mas não pode dizer mais nada agora. Tá difícil de dizer qualquer coisa. É o politicamente correto, o país do mimimi, né? Isso é tipo da decisão. Isso é bem coisa de Rio de Janeiro mesmo, né? Mas ela sempre foi metida vanguardista, progressista, por isso que estão quebrados, aquela porcaria lá. E a gente não está quebrado, vai ver? Não, mas eles estão bem pior. Conservadores e tal, mas nós estamos quebrados igual. Só que da mesma forma. Mas eles são mais espertos lá, né? Eles já arrumaram uma dinheirinha, já fizeram um acertinho. Tem um jogo de cintura. Já deram. Mas não pode dizer o que ele acha da vida, não pode dizer nada. Não pode falar mais nada. Não pode falar mais nada. Qualquer coisa que tu fala hoje sempre tem. Aí vem um promotor que acha que tu é não sei o quê, que tu disse não sei o quê. E se eu disser que eu sou o cara, o matador, tudo que é breve fim de vida, não pode dizer também. Tá cheio de bandidos soltos. Dizer que a mulher vai o problema é as pessoas acreditarem nisso.
Cheio de bandido corrupto solto. Como é que é, mano? Não, ele disse que eu sou um matador, o problema é as pessoas acreditarem. Acabou contigo, teu parceiro. A dona Carmen de Pelotas está dizendo. Propaganda enganosa. A dona Carmen de Pelotas está dizendo. Boa noite, Vitorino. Que culpa tem a Globo se um funcionário seu quer se candidatar à presidência? Dona Carmen de Pelotas. Nenhuma, porque quero saber se ela vai ser isenta. No caso do Brizola, não foi isenta. Tá aí a resposta que a senhora, da sua pergunta. Te lembra, mas obrigado pela sua participação. Olha, notícia de agora, ó, a Câmara aprova projeto que restringe saída temporária de presos. Por causa do feriado de 15 de novembro, Casa fez um esforço nessa semana para votar pacote de medidas na área de segurança. O plenário da Câmara concluiu na tarde desta quinta-feira, dia 9, a votação do projeto de lei que endurece a legislação que permite a saída temporária de presos, o chamado saidão. Sem nenhum dos destaques propostos pelos partidos de oposição aprovado, a proposição segue agora para o Senado. Como não haverá sessão deliberativa na próxima semana por causa do feriado de 15 de novembro, a Casa passou essa semana em um esforço concentrado para votar um pacote de medidas na área de segurança pública. É uma boa notícia. Sim, nós certamente. Cobramos sempre isso. É dia das crianças, eles saem. É dia das mães, eles saem. É 15, dia 15, eles saem. É muito feriado. É impressionante. A gente que sabe, né? Porque a gente não tem feriado, então cada feriado que tem, nós estamos aqui, ao vivo. Isso. Sempre na companhia de vocês. Feriado é pra rico. Olha aqui, ó, o Wagner, lá da Zona Sul de Porto Alegre, mandou uma foto dizendo que na Zona Sul foi um caos. Caiu até granizo, Caiu até granizo. E sobre o Bolsonaro, ele disse, o Bolsonaro não ter filho gay porque foi um pai presente é uma bobagem. Se tivesse nascido gay, ele teria que aceitar e pronto. O Wagner, lá da Zona Sul. Obrigado, Wagner, pela sua participação. Seja sempre bem-vindo. Aquela decisão de ontem da comissão que analisava um texto sobre a licença maternidade, a ampliação da licença maternidade, e nessa comissão eles incluíram, porque é uma proposta de emenda à Constituição, eles tentaram alterar o artigo 1º da Constituição Federal, que diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constituem-se de Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos 2 pontos. Inciso 1º, a soberania. Inciso 2º, a cidadania. Inciso 3º, a dignidade da pessoa humana, etc, etc, etc. Então, nessa alteração, eles colocaram um adendo a esse inciso 3º, a dignidade da pessoa humana, dizendo que a dignidade da pessoa humana desde a sua concepção. Dessa forma, muitos pensadores, muitas ONGs, muitas mulheres ficaram bem preocupadas, porque abre uma brecha, Gustavo Vitorino, para o aborto não ser permitido nunca, inclusive em casos de estupro. E essa manobra, ela foi feita pela bancada evangélica, tá? E teve uma votação expressiva. Então as pessoas estão muito preocupadas com esta tentativa de alteração dentro de uma legislação que nada tem a ver com aborto, que falava de licença maternidade, mas eles tentam então alterar a Constituição no seu artigo 1º. O que diz eu alertei isso na semana passada, eu digo, olha, a bancada evangélica está se mexendo e vai meter o bedelho nesse negócio do aborto, enfim, cuidado, eles são conservadores, são ultraconservadores, e a bancada evangélica está se mexendo lá dentro, bastidores, enfim, eu acho que eu concordo com Vanguarda, algumas coisas eu concordo, outras eu discordo, é um direito que eu tenho, todo cidadão tem, mas assim, nós temos que tomar cuidado, porque a nossa legislação no tocante ao aborto, ela prevê exceções que são traumáticas para a mulher. Caso de estupro e outros casos específicos, como anomalias do feto, enfim. Exatamente. Eles querem retirar tudo isso e transformar, muitas vezes, a tragédia de uma mulher numa oferenda religiosa. Por favor,
Por favor, calma. Senhores deputados federais, bancada do Rio Grande do Sul, fiquem atentos, porque a bancada evangélica está se mexendo nos bastidores para remover o pouco avanço que as mulheres conseguiram nesse segmento. Eu não sou a favor do aborto, mas eu acho que existem alguns casos específicos que a mulher tem o direito, sim, e em alguns casos não é o direito, é a necessidade Exatamente. clínica, porque a patologia exige. Então, por favor, mexam-se, senhores deputados, porque a bancada evangélica, repito, é ultraconservadora e está trabalhando nos bastidores. Marne, hoje eu lembrei de um trecho do programa de ontem que tu falavas da ocupação pela população dos espaços públicos para que a bandidagem não tome conta, né? E eu lembrei porque escutei uma notícia sobre uma praça aqui chamada Hamilton Chaves. Uma moradora que foi jornalista e foi meu amigo. Uma moradora. Cadão? Perto que mora perto da praça, ela estava achando a praça muito suja. Então ela resolveu começar a juntar as latinhas e começou a fazer algumas coisas pela praça. E as outras pessoas começaram a se mobilizar, porque a praça realmente estava tomada por pessoas fumando crack, moradores de rua, as crianças já não conseguiam brincar na pracinha. Bom, em um mês a comunidade pintou o playground, substituiu os brinquedos, instalou as lixeiras, eles foram até o DMLU, enfim, ao departamento para procurar lixeiras, e aí eles disseram, não, mas a gente não tem lixeira, a gente só tem aquelas lixeiras velhas. Eles manda lixeira velha, que eles fizeram toda uma recauchutagem na tal da lixeira, pintaram e tal, e colocaram na praça. Capinaram o mato, plantaram flores e fizeram então uma festinha para marcar a nova fase da praça Hamilton Chaves. Que bom se essa moda pegasse. É bacana isso, é legal, a comunidade se unindo em torno do bem comum. Alguns telespectadores estão mandando mensagem aqui, perguntando que horas é gravado o programa. Gente, o programa não é gravado, não, é ao vivo. É ao vivo. Aliás, agora são 18 horas e 11 minutos. Acho que é que depois a gente depois continua. Ele tem a reprise à meia-noite. São 19. Não, 20 horas e 11 minutos. Eu disse 20 horas e 11. E a madrugada? 18? 18, viu? Não. 18 eu tô na rádio. 20 horas e 11 minutos. Dia 18 eu tô na rádio. E depois tem a reprise à meia-noite. É verdade. A reprise, você sabe, né? Tem o rabicho. Eu tenho uma notícia aqui que chegou de Florianópolis. O prefeito de Florianópolis, o senhor Jean Loureiro, sancionou uma lei que autoriza o sepultamento de animais domésticos em campas, que são laje ou pedras que é o que cobre o túmulo. Prioritariamente cães e gatos de estimação da família. Então vai ser autorizado, já está sendo autorizado em Florianópolis. Eu acho uma coisa vanguardista, né? Isso foi criado pelo prefeito, porque muitas pessoas, e eu conheço pessoas, o Vitorino conheceu lá no Rio de Janeiro, que as pessoas têm um gato, um cachorro, o seu grande amigo, né? As pessoas, né? Morre o bichinho, a pessoa entra em desespero. Aliás, é um problema isso aí, né? Então o prefeito resolve, atendendo a um vereador, né? O vereador Tiago Silva, que entrou em vigor a partir da data da publicação, que foi ontem, ou hoje, eu não sei exatamente. Eu acho que o vereador não tem nada que fazer. Bom, tem tanta coisa agora. Mas não mas é uma coisa de âmbito de pessoal, afetivo, etc. Pessoas não. Aí você morre o seu cachorro, você joga no lixo, onde é que você vai enterrar o bicho? Como é que eu faço? Quer que eu faça um santuário pro cachorro agora? Não, mas vai ficar dentro do apartamento do cachorro? Joga no lixo? Não, então apenas autorizou que os bichos sejam enterrados junto onde a pessoa tem um túmulo. Mas isso aí ele pode fazer. Não, mas não era permitido. Agora, a partir de agora, o prefeito cria essa lei que autoriza a pessoa enterrar os bichos, os animais de estimação, junto ao local lá onde animal de estimação é um cavalo. Eu sabia que o senhor ia perguntar isso. Agora, como é que você vai enterrar um cavalo junto com outro? Olha a ideia dele. Mas o animal de estimação pode ser um cavalo. O fazendeiro tem um cavalo de animal de estimação. O senhor Chicão Tofani, realmente, só o pai Paulino para resolver isso. Fiquei curiosa como funciona hoje, sabe, Olha aqui, ó. Eu tô fora, senhor Vitorino, da ofensa pessoal que ele fez contra o senhor agora.
Ele disse que o senhor... Não, vamos uma brincadeira aqui. Vai replicar. Quando você fizer a regressão de que você vai cair, Chicão? Eu vou cair em Monte Carlo, num castelo, cheio de mulheres formosas, gente bonita. E o Vitor ia cair num pasto, ele disse. Eu não falei. Ele fez uma correlação que você, numa reencarnação passada, você foi um boi ou um touro. E eu fui um príncipe, entende? Em vidas passadas. Não falei nada. Quem era o mais forte, então? Tá, mas depende do não. no pasto. Ele viu no pasto. Quem era o mais forte? Tá, mas o mais forte é o touro, vai dar uma flechada no touro. Estamos conversados. Estamos conversados. Isso, Adriana Duarte Correia. Mandar um abraço aqui, a dona Elisângela está pedindo que mande um abraço pro marido dela, o senhor Luiz Carlos. Senhor Luiz Carlos, um grande abraço pro senhor. Obrigado pela audiência lá no Parque dos Maias, a turma do Parque dos Maias nos assistindo. Grato pela audiência, bem-vindo sempre. A Adriana Duarte Correia, aqui em Pelotas, lindo final de tarde. Adoramos o programa, parabéns, somos de Santa Vitória do Palmar. Adriana e Matheus. Eu tenho famílias que são meus amigos de Santa Vitória, eu conheço bastante Santa Vitória de Chuí, e é interessante saber que o prefeito de Chuí, Santa Vitória, normalmente é uma pessoa de descendência árabe. A colônia árabe é muito grande forte. Libanesa. Muito forte, mas extremamente forte. São todos comerciantes lá. Libanesa. Gente legal lá. A fronteira, Livramento, eles estão em Livramento também, eles estão em toda a fronteira do Rio Grande do Sul. A dona Simone Moitoso de Esteio tá mandando uma mensagem dizendo que tem uma praça lá em Esteio que também é administrada pela população. Fica na Avenida do Carnaval, no bairro Santo Inácio, em Esteio. É uma iniciativa da população, mas aqui não tinha a população cuida. É que nem o mercado público. A Praça da Ecol não foi. Cuida. Quem está perto cuida, né? Mas no caso da Praça da Ecol foi famosa por ter sido adotada uma empresa, a Ecol na época. A Ecol foi adotado, o Parcão foi adotado não só por uma, mas eu acho que são 4 empresas. Quem cuida da praça hoje da Ecol? O Zafari é um consórcio de empresas. Exatamente, uma construtora que eu não lembro qual é, mas enfim, são 4 empresas. Dona Carla, já que falou em Esteio, eu queria aproveitar a oportunidade para fazer uma homenagem a um grande amigo que faleceu, jornalista formado pela Pontifícia Universidade Católica, o Cláudio Storck. Foi 2 vezes vereador da cidade de Esteio, foi secretário do município, fez muitos programas de rádio em Porto Alegre, em São Leopoldo, Novo Hamburgo, em toda aquela região. Era uma personalidade da cidade. Passou a sua vida Storck, que ele é apresentador. Aí eu não sei, é Cláudio Storck. O Cláudio era uma grande figura, um grande amigo, um companheiro de muitos anos atrás, e eu fiquei muito chateado, muito sentido com o falecimento dele, porque ele era uma pessoa que estava sempre rindo, sempre brincando, era uma pessoa muito alegre. A dona Maria Luísa, a esposa dele, os meus pêsames, estou muito triste com a morte de mais esse amigo. E eu sempre digo, né, como diria o poeta, né, cada amigo que morre é um pedacinho do coração da gente que morre também. Bancada, olha, o Leandro ficou chateado com vocês. Fico espantado em ver 2 homens rindo deste fato acontecido no Uber. Logo o Vitorino pergunta o que eu pergunto há muito tempo. O que está acontecendo com o ser homem que se acha no direito de abusar do ser mulher? Isso quando não é contra crianças indefesas. O homem concorda com a ideologia fanática dos muçulmanos e povo da Índia e acha normal. Sabe, Chicão e Vitorino, uma das atitudes que temos que ter em relação a isto é levar a sério quando se fica sabendo, condenar e punir quem está achando normal agir com esta selvageria irracional. Imaginem se esta mulher está escutando o programa agora. Qual seria a impressão passada para ela? Leandro Speltz. Seu Leandro, o senhor tem que ter um pouquinho de bom humor, seu Leandro. O que o senhor está fazendo é mimimi. É claro que nós, foi lida a notícia aqui, a gente reprimiu, achou um absurdo, o sujeito foi identificado, vai ser preso. Agora, depois, a gente fez uma brincadeira com a situação, com a circunstância. Agora, sabe, pode fazer mais o senhor tem que ter um pouquinho de bom humor. O Brasil está chato por causa disso. As pessoas se tornaram mal-humorados profissionais. Sabe, descontrai um pouco, assiste o programa desarmado. O programa é feito de forma desarmada. É verdade. Até as broncas que a gente tem um com o outro aqui, a gente depois sai junto e vai beber água mineral junto. Então, aqui ninguém bebe álcool na mesa. Ninguém. Eu tomo cerveja, uísque, você gosta, álcool jamais. Eu também. Conhaque, vodka, tequila. Concordo com o prefeito de Floripa. Isso. Sobre seus animais de estimação serem enterrados juntos com o dono.
O Chicão é um insensível. Abraços, gostei da colocação do Marlon. Lembrete para o Chicão, os cachorros têm alma, talvez até superior à nossa. Eles já sabem o que vai acontecer contigo amanhã. Comprovado, Jane. Porque acredita em espíritos essas e tudo. Coisas, não tem nada que ver cachorro com gente, com alma. As pessoas hoje dão mais valor a um cachorro e que um ser humano. Por isso nós estamos nessa apocalipse now aí. Olha essa. Boa noite, Carla. O Luciano Huck será o pior candidato, pois a primeira atitude dele será proibir o Uber, porque a Angélica só vai de táxi. Agora vai um mimimi taxista, vai dizer, malhar o Uber. Olha aqui, ó, eu tô recebendo aqui, são várias mensagens que a gente vem recebendo nos últimos dias com o mesmo conteúdo. Por isso que eu confesso a vocês que estou um pouco preocupado, até vou tentar me informar sobre isso. O Fabiano, de Porto Alegre, disse o seguinte: olha, eu gostaria de falar a respeito de uma situação que eu tenho notado nos cruzamentos de Porto Alegre em alguns pontos da cidade. Notei que novos brigadianos estão nas sinaleiras mais movimentadas e cuidando e atentamente observando os carros para ver se existe alguma irregularidade e multar. Ora, com toda essa insegurança e criminalidade só aumentando, tá certo a brigada fazendo esse papel? Não. O senhor Fabiano, olha, é que o problema é que não é a primeira mensagem que a gente recebe. Lembra que essa semana recebemos 2 com o mesmo conteúdo de pessoas diferentes. E várias pessoas já mandaram mensagem para cá também dizendo isso. Tomara que não seja verdade, tá? Tomara que seja só um monitoramento de segurança. Agora, eu peço que acompanhem, se alguém receber multa oriunda da Brigada Militar, por favor, nos informe, claro que provando isso, porque, sabe, a brigada alega que não tem efetivo, que não tem não sei o quê, aí põe a brigada na rua para multar o trânsito com a bandidada solta. Tomara que não seja verdade. Mas, ou o contrário, o fato de ter muito mais brigadianos na rua dando segurança causa a sensação de que de repente eles possam estar multando. Também então, por isso que eu quero aguardar. Se alguém disser, tomei uma multa de um brigadiano, muito bem, manda pra gente o número da multa, qualquer coisa assim, pra gente checar a veracidade. Mas que novos brigadianos foram colocados nas ruas, isso a gente sabe, né? Sim, muita mas gente eles tinham uma função diferente. Função de segurança, não tem nada a ver com o trânsito. Então, vamos acompanhar isso aqui de perto, tá? Seu Fabiano, que mandou a mensagem, o senhor não é o único nessa. Mas entre as funções do brigadiano está inclusa a de multar? Está incluso ou é só sim, EPTC? Ele pode multar. Ele tem esse poder? Ele continua com poder, né? Porque antes ele tinha, depois da criação da EPTC, continua com poder de multa. Olha aqui, tem uma senhora aqui. Tem uma ressalva bem importante aqui do Ademir, já te passo a palavra. Ele diz o seguinte: sobre a infestação de escorpiões, vale lembrar que ele se alimenta das baratas. E onde tem lixo, tem baratas. Tem toda a razão. O escorpião, ele fascina, então. E o escorpião é a cadeia, né? Você sabe o que come escorpião? A galinha. Então é um rolo. Escorpião come a barata. A galinha come escorpião. E a gente come a galinha. E nós comemos a galinha. A galinha come escorpião, não sabia. Sim, e nós comemos a galinha. A galinha é um dos predadores do escorpião. Com essa operação. É um dos predadores do escorpião, é. Olha, aqui tem uma moça aqui que não botou o nome, final 0722, que diz o seguinte: que nojo, esse programa só fala mal de funcionário público. Nós também pagamos impostos, nós não saqueamos a nação e hoje em dia não sabemos nem quando recebemos. Só se salva a Carla, que é muito centrada. Olha. Tá bom, ganhar voto de funcionário público. Alguém falou aqui, funcionário público. Não, eu só falei na remuneração, no salário de amanhã. Acho que a senhora está vendo outro programa. Aliás, nem botou seu nome. O prefeito está indo para Lisboa, né? Em Lisboa, Barcelona, né? O prefeito está indo. Sim, está viajando, já tirou licença, já foi autorizado pela Câmara Municipal a fazer essa viagem. Mas vai por conta dele? Aí eu não sei, eu sei que eles deram licença para ele vai lá, e depois vai passar por São Paulo, ficar 2 dias em São Paulo, ele é do PSDB. Será que não foi o Paulinho que recomendou que ele fosse dar uma volta? Pode ser. Para funcionar bem lá. Hoje eu passei de frente a prefeitura, os municipários estavam lá com o microfone, com o falando. E o prefeito indo para Barcelona. Ele vai isso, ele vai aquilo, agora, então uma gritaria. Se for com o bolso dele, ele pode fazer o que quiser. Evidente, tem direito a férias, né? Aqui o Zé Luiz está dizendo, concordo com o Chico. Na Índia a vaca é sagrada, no Brasil o sagrado é o cachorro. Aqui é o cachorro é sagrado, tô a mão do cachorro. E na Ásia se come o cachorro. E na Ásia come o cachorro.
Na Coreia, carne de cachorro, mas não é cachorro comum, não, é um cachorro específico, né? É uma raça específica. Tem um cachorro só para comer ele? Sim, é um cachorro gordinho assim, e é tão bonitinho, é o cachorro de abate, uma raça. E o senhor comeu o cachorro? Sim. Tu já comeu o cachorro? Sim, provei, é uma carne deliciosa. Uma carne deliciosa, lembra muito carne de porco. Daqui a pouco vai vir um processo que tá incentivando a matar cachorro para comer a carne. Mas não, foi na Coreia, é uma carne específica de cachorro, repito, guaipeca, é uma raça. Guaipeca não. Não vai matar esses pulguentos da rua aí, né? Bom, sei lá. Não, por favor, gente. Que barbaridade. Que barbaridade. Saudações. Proibir o aborto no caso de risco de vida da gestante, terapêutico, e no caso de estupro é besteira condenável. O grande penalista Manzini já asseverava. Exigir de quem sofreu a violência da carne que dê à luz o fruto de uma abominável violência seria maior violência. Ademais, os estupradores são degenerados e degenerandos. Seriam seus filhos. Abraços, Adão Paulo Alves, Santa Maria. Quero falar um pouquinho do Papa Francisco, né, que proibiu a venda de cigarro de tabaco na cidade do Vaticano. Que bom. O porta-voz do Vaticano, Greg Burke, confirmou à agência F que o Papa determinou que o Vaticano deixe de vender cigarros a seus funcionários a partir do ano que vem, né? A Santa Sé não pode cooperar com uma prática que prejudica claramente a saúde das pessoas. Não sei se vocês estão vendo agora, conhecem ali Roma, conhecem o Vaticano, é só atravessar a rua, tem um boteco na esquina, você já compra o cigarro, mas ele não quer dentro do estado do Vaticano, que é o menor estado do mundo. Eu acho que é uma proibição válida, vai perder, né? Eles vão perder faturamento, porque aí não recebe, não tem esse imposto aí do cigarro que é vendido ali dentro. Mas esse Papa, ele é um Papa que revolucionou. Ele na Igreja Católica a única grande figura, que coisa impressionante dos últimos anos. É um estadista esse Papa, na verdade, ele é um estadista, talvez o maior hoje que a gente tem no mundo. Hoje é verdade. Isso é verdade. Ele fala com sapiência, ele fala com calma. Ele incorporou perfeitamente o espírito papal. Ele é um papa na essência da palavra. Eu acho que o Dalai Lama também é outro grande autoridade sacerdotal, é um homem de muita visão do mundo, é um líder religioso. E pena que o Tibete foi literalmente destruído pela China. Então, para que a China destrói um país, ela manda os colonizadores dela invadir o país. Como tem tantos chineses, um país de 20 milhões de habitantes, ele recebe 40 milhões de chineses. E acabou, né? Terminou. E naquelas montanhas lá, diz que é lindo o Tibete, né? Olha o Júlio, o Marne está correto, as pessoas não entendem Nietzsche porque não conseguem captar as entrelinhas. Um filósofo libertador. Abraços a todos. O Bruno Lima lá de Gravataí está dizendo que aqui no Brasil a gente come cachorro, sim. Cachorro quente. Ai, que piadinha sem graça. E é bom cachorro quente. Agora é bom. Eu gosto de Agora eu acho cachorro quente legal quando ele é cachorro quente mesmo, com mostarda e deu. Não aquele monte de coisa que fica te melecando. Aquelas melecas, né? Cachorro quente com linguiça ou salsicha? Isso é uma pergunta de grande opinião. Não, o cachorro quente que eu faço cachorro quente em casa, com pão francês, salsicha boque e mostarda só, mostarda apimentada. Essa é boa. Nada. Máximo mostarda apimentada. Mostarda apimentada, aquele pão francês bem crocante. O nariz? A salsicha boque, eu gosto de salsicha boque. Eu abro ela, coloco dentro do pão, mostarda apimentada. Vai sentir um calor e vai tirando tudo, tudo uma armação. Tudo armação. Tudo é uma armação para chegar na vida. Pô, cachorro quente para chegar na vida é uma forma que a mulher nunca vai descobrir. Ela vai dizer que esse cara vai chegar comigo com uma champanhe, vai querer me bebedar, não. Vai botar um cachorro quente com uma malaqueta, que é uma super pimenta mexicana. E um guaraná. Malagueta. Ele falou malaqueta. Deixou malagueta lá. Aonde? No México. É que não tem o G no México. O G é substituído por quê? Ah, não, isso... querido. O Marne... Ficou roxo. Ele acha que é desdobre, meu. Mas claro. Ele é o autoconhecedor mexicano aqui na bancada. Tem línguas que não tem certo. Dá uma olhada, tá pingando água aqui. Claro, a mulher vai tirando a roupa, o Vitorino tá ali, né? Olha aqui, ó. Deixa que eu te aqueço. Dona Maria Helena de Camaquã, obrigado. Deixa eu te falar, o que é isso aqui? Não, que me aquece, que negócio é esse? Tá me estranhando? Não, o Vitorino diz isso. Ele disse isso? Ele usa a pimenta no lugar da champanhe. Ah, bom. Vai, Vitorino. Não estou te entendendo.
Tu sabia que algumas das melhores caipirinhas são feitas com pimenta? Pimenta na caipirinha. É deliciosa. É verdade. Eu adoro. Eu tenho um amigo. Acho que esse nariz nunca vai voltar. Eu tenho um amigo, o André Cunha. Cadê a cirurgia Dequinho, tá nos vendo aí. Deco faz a caipirinha com pimenta espetacular. Tem que saber dosar e depois a doutora Diva também, advogado, também faz uma caipirinha com pimenta espetacular. Papai. Então, que vocês têm que entender que a pimenta, ela tem um componente, não apenas afrodisíaco, mas um componente muito interessante para a alimentação humana. Hoje na Rádio Granal nós falamos do Vitorino. Mas tem gente que tem alergia à pimenta. Tu sabe, cara, alguns no nariz. E a gente manifesta no nariz. No nariz, fica com o nariz vermelho. A gente falou do Vitorino hoje na Rádio Granal, como só elogios. Vitorino, elogiando. Diz que o Vitorino chega em casa falando, ele sai daqui falando no carro, e chega em casa falando e fala sozinho. Sério? Não, e à noite ele põe um gravador com a voz dele pra ele ficar ouvindo. Diz que o Vitorino e o Cabrita junto, tu desmaia, pega um revólver e mata, e depois vão dizer na televisão, o cara matou 2 amigos, é criminoso. Não é, porque é muita coisa. Sobrevivência. Muito desdobro. A dona Maria Helena tá dizendo, pô, eles não lerão minha mensagem. Oi, pessoal, sou fã de vocês. Pô, dona Maria Helena, tá lida, viu? É só isso que eu só queria dizer. Obrigado pela sua audiência. Mas a gente lê sim. É que é muita coisa, né, dona Maria Helena? Então a gente pede a compreensão de todos. Hoje a gente está lendo mais porque a nossa bancada tá bem magra, né? Desfalcada. A gente tá desfalcado, estão faltando 2. Mas eu não vejo uma bancada com 6, 4, 5, muita diferença. Quando as pessoas são muito dotadas, que nem nós. Tudo bem, a gente leva o programa, mas que faz diferença. Eu, quando sai, dá uma diferença grande. Que nem Cristiano Ronaldo, Real Madrid sem Cristiano Ronaldo. Não é um time qualquer. Quando o senhor não vem, o programa não existe. Tu acha que vão querer ver o que? Cenário? Ver o que? Desdobre? Aí? Aqui? Os caras querem ver eu, é verdade. Não, mas o pessoal liga pra ver o Vitorino. Opa, tá rolando um empate aqui. O Vitorino tá bombando ultimamente. Mas também ele bomba num público que não me interessa. É o politicamente correto, é mulher acima de 80 anos. Mas que é todo mundo assim. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, eu não tenho preconceito com o telespectador. Jogou a bola quicando. Não importa pra mim a idade, o sexo, a opção sexual, a classe social. Telespectador eu respeito sempre, trato com carinho. Eu quando vou ao supermercado, mesmo que é pra pegar 2 ou 3 itens, eu já sei que eu vou perder um bom tempo, porque as pessoas querem conversar, coisa e tal. Não vou perder, eu vou ganhar tempo. Porque as pessoas querem conversar, dar opinião sobre o programa e eu converso com elas educadamente. Eu também sou a mesma coisa. Não é não. Eu vou contar pra vocês o que o Chicão faz. O Chicão, quando ele recebe a mensagem, ele vai lá na mensagem, vai olhar, puxa lá de cima o WhatsApp pra ver a foto. Aí pela foto ele responde ou não. Então já saibam, esse é o seu Chicão Tofani. Ele é seletivo, ele é bom vivant, galã, playboy. Não, playboy não, play velho. Playboy não, play velho. Olha só como é isso aí, play velho. Com essa narigueta. Com essa narigueta de pimentinha. O Rio Grande do Sul para aí. conta com 342 obras dentro do programa Agora é Avançar, lançado nesta quinta-feira pelo governo federal. A iniciativa prevê investimentos de 15,36 bilhões no estado até dezembro de 2018, dos quais 2,78 bilhões se destinam a obras já lançadas, como a retomada dos trabalhos da segunda ponte do Guaíba, da duplicação da BR-116 e do contorno de Pelotas. Os outros 12,58 bilhões se referem à parcela que cabe ao Rio Grande do Sul em 5 projetos regionais, principalmente ligados à exploração do pré-sal. O pré-sal continua, então? Continua insistindo no pré-sal? Continua insistindo, claro, tem gente ganhando dinheiro com isso. O anúncio feito nesta quinta pelo governo federal inclui iniciativas nas áreas de infraestrutura, energia e social. Diversas obras já integravam programas lançados anteriormente, como o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, mas que, por falta de recursos, estavam paralisadas. Parte dos valores anunciados já estavam previstos no orçamento de 2017 ou incluídos na proposta de gastos para 2018. O Planalto afirma que os valores estarão livres de futuros contingenciamentos. Tudo que está aqui tem garantia no orçamento e será entregue até o final de 2018. Ele está precisando liberar ali, né? Uma coisa. Né? Ele está precisando limpar o Temer, o seu nome. Isso quem prometeu foi o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. É uma boa notícia, mas a gente nunca sabe se realmente vai acontecer. Olha que é um empate aqui, ó. Boa noite.
noite, eu sou a Ana Karina Halber, de Caxias do Sul. Adoro o programa e queria um beijo do Chicão e do Vitorino, já que a Carla já mandou um para o meu marido, o William de Cândido. Olha. Ana Karina, um beijo para você. Da minha parte, o Chico, eu vou mandar um pro seu marido agora. Muito obrigado pela sua Porque eu li, peguei primeiro, mandei um beijo pra ela. Manda um beijo pra ela, então, dona Ana Karina, que é um beijo seu também, Chico. Não tem aniversário. Tem que dar um beijo. O beijo tem que ser o estilo James Bond, assim, ó. Esse é o beijo. O beijo da morte. Barcelos. Falta bom pra terminar o programa. Ah, meu Deus. Falta muito para terminar o programa aí. Falta. Eu trouxe apenas uma relação pequena de aniversariantes hoje. Bem pequenininha. Três. 98 anos completando a grande atriz Eva Todor. Completando hoje 98 anos de idade, né? Ela tá viva, Marne. Tá, o Lima Duarte tá com 90. Mas que é aí, cara? Esse aí. Mas o Marne dá aniversário de morto também. Não, completando hoje 98. Idade de morto também? É que ele não presta atenção. Não pode dar Mas ele dá aniversário de morto. Não pode dar aniversário de morto. Mas não é morto. Vai ser proibido aniversário de morto. Eva Todor, atriz brasileira, 98 anos. O Luiz Felipe Scolari, o Filipão, está completando hoje 69 anos de idade. O Filipão, muito rico, né? O Filipão. 10 anos mais velho que eu. Quanto? 10 anos mais velho que eu, né? É impressionante o que ele amealhou de patrimônio, o Filipão. É um homem inteligente, é um homem inteligente. O campeão do mundo, né? Agora aquele jogo da Alemanha, sinceramente, ninguém esquece, né? O Lou Ferrigno, que é o ator e fisiculturista norte-americano que fez o Hulk, né? O Hulk, aquele homem verde, Lou Ferrigno, lembram dele? E também o Fernando Meireles, diretor do cinema brasileiro, que foi diretor do Jardineiro Fiel, que para mim foi um dos maiores filmes que eu assisti. Brilhante direção com a Rachel Weisz e como é o nome daquele um ator inglês? Ralph Fiennes. Joseph Fiennes ou Ralph Fiennes? Não, eu vou dizer Fiennes mesmo, porque é o fino da bossa. Então, eu quero dizer para vocês que esse filme, que trata, inclusive, de algo muito real, que é o experimento dos medicamentos na África, medicamentos. Faz isso é um crime. É um crime, lesa a humanidade isso aí. É verdade. Os grandes laboratórios internacionais absurdo, eu vi um filme sobre isso. Levam para a África para fazer os testes em humanos naquelas populações pobres. E a ONG não faz nada. Absolutamente nada. Depois de falar do Fernando Meireles, eu vou falar de um falecimento hoje, porque essa pessoa também foi um grande querido amigo que morreu muito novo, aos 40 anos de idade. Altemar Dutra. Altemar Dutra, sem dúvida alguma, foi talvez o maior cantor deste país para muito, mas sem dúvida alguma um dos maiores cantores deste país. Uma voz extraordinária, uma pessoa maravilhosa. Ele era uma grande figura. Eu não acreditei quando recebi a informação da morte dele. Ele teve um AVC, né? Estava em Nova York, fazendo um show em Nova York, estava no palco, começou a sentir uma dor de cabeça, caiu e foi para o hospital, fizeram todos os exames, recursos, etc., hospital americano, e ele foi a óbito. Altemar Dutra hoje estaria completando 77 anos de idade, se vivo estivesse. E eu vou dar uma dica, cara, de um filme espetacular, que todo mundo tem que ver pelo menos uma vez na vida. O Último Imperador, de Bernardo. Eu tenho um filme. Esse filme conta a história do personagem mais fascinante para mim do século XX, que foi Puyo, o último imperador chinês, que passou por todas as fases do século. A Primeira Guerra Mundial, a invasão da Manchúria pelos japoneses, foi refém dos ingleses, dos americanos, dos russos, e deparou com Mao Tse-tung. E a cena mais sensacional do filme, que ele termina como um jardineiro da cidade proibida, onde ele reinou como o último imperador da China, da dinastia Ming. Até hoje tem uma vertente na China que a China não deveria, mano, ter terminado com o império. Deveria ter feito que nem o Japão. Deixar o imperador apenas com uma força política de coalizão e de união, porque a China é um país muito desunido, porque a China perdeu sua identidade, o Japão não perdeu. A China, porque todo mundo fala negócio da China, a China é um verdadeiro banho de gente, é um saco de gato em que ninguém se entende, de tantas etnias. Com o imperador existia essa unificação. O último imperador, de Bernardo,
Bertolucci, maravilhoso. Tanto é que quando o Japão, em 1936, invade a China, eles contavam com isso aí. Exatamente. Contavam com isso aí. Aí surge o Chiang Kai-shek, que foi para Formosa, Taipei. Depois fez Taiwan, que em 1949. Que Taiwan, em tese, seria mais rica que a China no per capita, sabia? Taiwan é um país poderosíssimo. E é um país pequeno, de 50 milhões de habitantes, e um território de 30 mil quilômetros. O PIB per capita de Taiwan é mais forte que o do Brasil. Só que até hoje a China não aceita Taiwan, mas não consegue invadir Taiwan, porque é o estreito ali mais armado do mundo. Por quê? Porque tem a proteção americana e os chineses não querem entrar em confronto com os Estados Unidos. Aliás, ontem eu falava aqui, foi assinado um grande acordo do Trump e o presidente chinês, hein? Eles fizeram um grande New Deal. E o Trump conseguiu tuitar na China, que é proibido, né? É proibido, mas ele consegue tudo. Agora eu vi o Trump descendo do avião, tá pegando a mão da mulher. Me deu vergonha de ser brasileiro, eu queria ser americano. Ele com aquela presença, parecia um general Custer, Daniel Bourne, um homem de dignidade, aquela mulher maravilhosa, com um olhar de lâmina, seco, entende? E nosso presidente é um propinador, um quadrilheiro, um formador de quadrilha, que estão roubando todos nós. Eu acho que nós temos que ter um pouco de dignidade. Por isso que eu acho que o Bolsonaro pode resgatar isso. Falando nisso, falando em eleição, a Vera Lúcia Jacques diz o seguinte: por favor, quero saber qual a diferença entre o voto anulado e o voto em branco, voto nulo, né? E o voto em branco. Ouvi que vai para o candidato que está ganhando as eleições. É verdade? Eu não vou votar, pois não tem mais político sério e não quero participar para colocar mais ladrão lá. É a mesma Beijos, coisa. amo vocês, Vera Lúcia de Canoas. Aliás, essa pergunta ela tem sido a gente já explicou 8 vezes aqui, vamos explicar mais uma. Vamos explicar mais uma. Quando vota no partido. Vamos explicar mais uma. O voto nulo não conta no cômputo geral. O voto em branco, ele é computado na totalização e influi no coeficiente eleitoral, certo? O coeficiente eleitoral que determina quais os partidos e quantas cadeiras, por conta da votação, eles terão de representantes. É assim que funciona. Repito, o voto em branco não vai para quem está ganhando a eleição, não é isso. O voto em branco soma para o coeficiente eleitoral. Agora, se você quer saber o que é coeficiente eleitoral, eu vou pedir para a Rede Pampa fazer um programa de 1 hora aqui, que aí eu tenho tempo para explicar para você como se calcula e como é feito o coeficiente eleitoral. O que é melhor a pessoa fazer? Explica para eles, entendeu? A melhor coisa a fazer é votar em alguém, ponto. Tá, mas e se a pessoa não quer votar? Não quer votar em alguém e não quer participar da eleição, ela quer ficar fora da eleição, anula o voto. Anula o voto. Anula o voto, que aí não é computado. O voto não existe no universo eleitoral. Ou paga multa. Não é a mesma coisa. Acabei de explicar. O voto em branco não vai para ninguém, mas ele soma no coeficiente eleitoral. O voto nulo, como o próprio nome diz, é nulo. Ele não entra. Entender qual o coeficiente eleitoral se ele está em branco. Ele vai patar algum partido? Não, Chicão, é assim, deixa eu te explicar. Ele votou. Existe uma participação, ele votou em branco. Ele não votou em ninguém, mas votou em branco. Então, ele votou no coeficiente eleitoral. Ou seja, o coeficiente eleitoral é a participação por conta do número de votos recebidos que cada partido tem na formação de uma Câmara Legislativa. É para favorecer o partido grande. No final não necessariamente. Porque, por exemplo, teve uma vereadora do PSOL que assumiu agora por 1 ou 2 dias lá, uma menina, que teve meia dúzia de votos, só o pessoal da rua dela votou nela. Mas é coeficiente eleitoral, porque o pessoal tinha muita votação por conta da Fernanda Melchiona, que puxou muitos votos. Fernanda Melchiona foi a vereadora mais votada de Porto Alegre. Então, assim, ela puxou muitos votos e deu um coeficiente eleitoral alto ao PSOL para puxar os menos votados. Agora, isso é o Brasil, parecido com os Estados Unidos, é muito complicado o sistema eleitoral brasileiro, o americano também. Mas não é parecido um sistema com o outro. São bem diferentes, mas eu concordo com o Chicão que é complicado. É difícil de entender. O Lino concorreu a vereador no Partido Novo, é Partido Novo o nome, não é? Partido Novo. E ele fez mais votos que os vereadores que se elegeram. Sim, está errado isso. Coeficiente eleitoral. Mas os grandes partidos sempre vão ter mais representantes. É que, Chicão, assim, quem faz a legislação eleitoral é quem está no poder. E quem está no poder faz a legislação para se beneficiar. Para a sua sardinha, né, cara? É sempre assim. Não falaram em reforma eleitoral, bateram boca, discutiram, brigaram, reforma eleitoral. Eu disse desde o início, eles querem só dinheiro.
Não mudaram nada, tá tudo igual. A única coisa que mudou, ganharam 1 bilhão e 700 milhões para dividir entre os partidos para financiar a campanha eleitoral. Eu disse desde o início, só querem sacanagem, só querem dinheiro, o resto tudo é balelas, não estou interessado em mudar coisa nenhuma. E não mudaram. Pergunta o seguinte, e o que vocês dizem sobre a ajuda como anistiado político que o Lula recebe todos os meses da Previdência? Em torno de 8 mil reais. 8 mil reais. Espero que tu leia no ar, please. César Canarim. Mas aqui, o César tem razão. Mas assim como o Lula, são milhares no Brasil que recebem esse cabidão aqui. E teve alguns que receberam uma bolada, porque tinha atrasados, não sei o quê, ou seja, isso foi uma sacanagem. Sabe quem criou essa sacanagem? Fernando Henrique Cardoso. Que a indenização, o governo tem que indenizar os perseguidos políticos. Aí teve perseguido político, teve gente que não tomou um tapa e recebe pensão de 5, 10 mil. Ontem eu estava vendo um programa numa TV fechada exatamente sobre esse caso. Vamos deixar para amanhã? A gente já tem uma pauta? Terminou, agora vou mandar Lourdes Bortolato, um abraço, um beijo, ela colocou no Facebook que vai assistir a reprise, então com certeza ela está nos vendo. Beijão, boa noite, até amanhã, sexta-feira, graças a Deus. Tchau, tchau.